Número 43, 2016, de autoria da vereadora Michele Collins, o que foi aprovado. No grande expediente, o único orador com a tribuna, o vereador Marco Aurélio, repercutiu a audiência pública realizada hoje às 15 sobre a falta de abastecimento da Água do Norte, informou que havia relato que os moradores passaram mais de 30 dias. Foi apartilhado pelo vereador Almir, vereador Rinaldo Júnior. Em tempo de liderança, o vereador André Reis esclareceu sobre o relatório elaborado pelo deputado federal Cândido Vacareza sobre a reforma política e, caso seja aprovado, terá modificações no sistema eleitoral para os candidatos às próximas eleições. Nada mais havendo a tratar. O senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã em reunião ordinária, no local de costume e no horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada de quem é direito. Lida a ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Solicita a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente do dia. Ofício número 74 da Secretaria de Governo do Gabinete do Prefeito. Ofício número 72 também é um veto parcial do prefeito. Ofício número 75 do vereador, dirigido ao presidente da casa pelo prefeito, sugerido vetar totalmente o projeto número 23 de 2015. Ofício número 80, encaminhado pelo gabinete do prefeito, pedindo a devolução do projeto de lei número 51, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 266, de autoria da vereadora missionária Michele Collins. Projeto de lei número 267, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Projeto de lei número 268, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Projeto de lei 269, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Projeto de lei número 270, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Projeto de lei número 37, de autoria do vereador Rogério De Luca. Lei está na ordem do dia, senhor presidente. Feita a leitura do expediente do dia, encerro o expediente inicial e passo a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritos no pequeno expediente. Convido a primeira vereadora inscrita, a vereadora Ana Lúcia. Vereadora Ana Lúcia. Não se encontra. Convido o vereador Fred Ferreira. Declina? Não? Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde a todos que se encontram aqui na Casa José Mariano, meus amigos vereadores, minhas amigas vereadoras que não tem no momento, aos jornalistas aqui presentes, a todos que estão aqui no plenário. E também a mesa diretora, em nome do nosso presidente Eduardo Marques. É isso? É satisfação muito grande estar aqui hoje. Amanhã eu quero declarar para todo mundo e convidar também tanto a sociedade civil, aos jornalistas, os vereadores aqui presentes, que amanhã estou provocando uma audiência pública em defesa do idoso, né, direcionado esse momento para que crie uma normativa que hoje, para reger as casas e LPIs, os centros geriátricos aqui no Recife, é ligado à RCD Nacional, a 283/2005. E vamos amanhã, junto com o Ministério Público, junto com a Vigilância Sanitária, vamos dar essa contribuição para que criamos aqui em Recife um RCD, no caso uma norma, que venha reger as clínicas de geriatrias, as ILPIs, que são instituições de longa permanência. Que o Brasil cada vez mais está ficando cada vez mais velhos, né? Estamos aqui mais ou menos com 15% da população de idosos no Brasil. Daqui a 30 anos vamos estar com 30% da população
idosa no Brasil. Então, temos que ter políticas públicas voltadas para o idoso. Tem alguns projetos de leis que estão tramitando na casa, como o Centro-Dia, da minha autoria, que é basicamente a gente divide através de RPAs, RPA 1, RPA 2, casas que venham dar um melhor conforto, um atendimento com equipe multidisciplinar para os idosos daquela região. Eu acredito que o prefeito Geraldo Júlio está com iniciativa muito positiva, que é a criação do Hospital do Idoso, mas temos também que criar na ponta. Eu acredito que o Hospital do Idoso é importante, é um movimento realmente que vai tirar muitas situações, idosos que estão aí na fila com grande dificuldade, que não tem plano de saúde, e eu acho que é muito válido, mas acho também, inicialmente, a gente ter essa criação do Centro-Dia, dividido em RPAs, que eu acho que é muito positivo. E quero aqui, mais uma vez, convidar nossos amigos aqui, poder participar amanhã, o Conselho também, que faz parte dos vereadores, duas vereadoras que não estão aqui presentes, aqui no plenário, mas também estão convidadas, e que amanhã às 9 horas no plenário estamos fazendo essa audiência pública, que eu acho que vai ser muito válido para a cidade do Recife e para o idoso recifense. Uma boa tarde. Obrigado, Excelência. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Maguari. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu ocupo a tribuna nesta tarde para mencionar alguns fatos. Eu vou iniciar com a omissão da questão de atenção ao idoso. Ontem aconteceu um fato, vereador Rinaldo Júnior, que eu fiquei surpreendido. Uma senhora de 82 anos, ela foi agredida por um cidadão, né? Cidadão agressivo, drogado, ela ficou com muitas manchas no corpo, e eu achei estranho que a delegada mandou ela procurar um carro para levá-la no IML. Eu acho que esse serviço deveria ser do próprio governo. O governo tem que ter um serviço de atenção às pessoas que têm necessidade, principalmente uma agressão, né, uma idosa com 82 anos, agredida, pedrada, hematomas. Aí eu tive que deslocar meu automóvel para levar essa senhora no IML, porque a delegacia não tinha condições de transportar a idosa. E não só idoso, qualquer cidadão que tem o seu direito, né? Ele tem que ter assistência do governo, porque a gente paga os impostos e tem que ter uma retribuição. E eu achei isso uma coisa grave que pode acontecer com outras pessoas. Se não tivesse um carro particular para conduzir a idosa até o IML, a mulher hoje estava aí desassistida e o delegado mandou ela para outro setor para poder agora começar a tramitar o inquérito e ir para a justiça, porque eu acredito que tem que ter uma atenção muito melhor. O idoso, a idosa, o cidadão, a cidadã que for agredida, ela tem que ter uma condução do próprio governo para conduzi-la até outro órgão competente para dirimir as questões jurídicas. Esse é um ponto. E o outro ponto, senhores vereadores, eu quero me dirigir a essa mesa diretora, uma mesa competente que, ao assumir esse comando em 2017, foi como se um sol tivesse nascido novamente. Nasceu um sol, brilhou, a esperança começou a voltar, depois veio um arco-íris, né? Deu uma nublada, depois veio muita chuva no mês de junho e julho, e a gente está esperando que o sol renasça novamente, para que a gente possa ter uma esperança melhor, uma coisa melhor, que esquente a cidade, né? Que a coisa tome um rumo, até porque começa a melhorar agora, que o sol está nascendo, o sol está aí, né? E vem o mês de setembro, outubro, e no mais eu acredito na mesa, eu acho que a gente tem um sol muito brilhante e vai ser bom para todo mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senhor. Simbora. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e passamos ao prolongamento do expediente. Solicito ao vereador
Rodrigo Coutinho que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão. Discussão única do requerimento número 7144/2017, de autoria da vereadora Michele Collins. Discussão única do requerimento 7145, de autoria da vereadora Michele Collins. Discussão única do requerimento 7146/2017, de autoria da vereadora Michele Collins. Discussão única do requerimento 7147, também de autoria da vereadora Michele Collins. Discussão única do requerimento 7155/2017, de autoria do vereador André Regis. Discussão única do requerimento 7167. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento número 7155/2017, de autoria do vereador André Regis. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 7167/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 7187/2017, requerimento 7190/2017, ambos do vereador Jaime Asfora. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 7191/2017, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco em discussão. Discutir, senhor presidente. Pois não, excelência. Excelência tem 10 minutos. Cheio de graça, né? Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, imprensa, aos que estão nas nossas galerias e os que nos acompanham através da internet. Este requerimento tem o mesmo teor que o vereador Rodrigo Coutinho também fez. E eu resolvi discuti-lo apenas para dar um pouco mais de ênfase a esta equipe de estudantes. Senhor presidente, por gentileza, pode pedir ao vereador Nunes Franco para ficar quieto? Obrigada. Obrigada. Para dar ênfase a um grupo de estudantes que esteve agora, há poucas semanas, em Nagoya, representando a rede municipal de ensino e trouxe de lá uma grande vitória. E por que é bom e é importante a gente dar destaque? Porque a gente percebe que é preciso olhar um pouco mais para a educação na cidade do Recife. Esses estudantes que foram a essa competição, ano passado também estiveram em outro momento na Alemanha e também vieram de lá com a grande vitória. Esse grupo de estudantes, esse time, né, que deu um gol de placa, vereador Rinaldo Júnior, eu vou dizer nome a nome, porque eu acho que eles precisam desse destaque. O Paulo Poan, de 13 anos, o Isaías Silva Filho, de 14, a Maria Eduarda Oliveira, de 13, o Rian Vinícius Moraes, de 16, o Tiago Roberto dos Santos, de 14, o Estevão Pereira, de 16 anos, o Miguel dos Santos, de 14, o Silvestre Lima, de 16, que foram coordenados
pelo programa Robótica na Escola, pelo professor tão conhecido Cid Espíndola e Sueli Bezerra, e o monitor Vitor Hugo e a professora Márcia Botelho, na UTEC Gregório Bezerra. Essa equipe ela foi campeã na Olimpíada Brasileira de Robótica em 2016 e parte dela se repetiu este ano no Japão, na RoboCup, disputada também, que foi na Alemanha. Então, esses estudantes, eles são exemplos de que, se essa política for extensiva a mais estudantes da rede municipal de ensino, vereador Renato Antunes, nós teremos mais estudantes ainda dando esses resultados de excelência. É isso que nós fazemos aqui, quando a gente vem à tribuna, cobrar que essas políticas não sejam restritas a grupos ou apenas a uma UTEC, mas que o programa de robótica seja extensivo a todas as crianças, a todos os estudantes da rede municipal de ensino. Já pensou? Ao invés de nós enviarmos 16 estudantes, 13, mandarmos uma caravana a outros países, ou ainda fazermos intercâmbios entre os países aqui na cidade do Recife, isso prova que é possível fazermos esse tipo de investimento, mas não em pequena escala, para um pequeno grupo e apenas para uma UTEC. Então, ao mesmo tempo em que eu parabenizo esses estudantes que foram disputar e que saíram honrados, disputar com 30 países, em nível 2 de uma competição, é possível a gente estender a mais estudantes da rede municipal de ensino. A única delegação que saiu daqui de Pernambuco, da rede pública. Então, é importante a gente parabenizar, é satisfatório para nós, vereadores, que falamos de educação, que militamos educação, que fazemos educação, mas a gente não pode deixar de lembrar de que a gente precisa ampliar esta política de promoção, essa política que integra os estudantes em algo que eles gostam, porque robótica tem tudo a ver com o estudante, tem tudo a ver com o jovem, tem tudo a ver com essa era de informática que a gente vive. Isso prova que as aulas elas não precisam mais apenas ser com um caderno, com um lápis, elas precisam avançar, trazer meios tecnológicos para dentro da sala de aula, vereador Rinaldo Júnior. O jovem vive conectado, ele vive nos grupos, vive na internet, e essa ferramenta ela precisa ser valorizada e precisa ser estendida a todos os estudantes da rede municipal de ensino. Então, deixo meus parabéns a essa equipe, que é de resistência, essa equipe, e, ao mesmo tempo, faço a cobrança ao poder público, à gestão, de que a gente amplie esse programa de robótica para mais estudantes, para que no ano que vem nós possamos mandar uma caravana maior, ou ainda fazer aqui em Recife esta competição, envolvendo todos os estudantes da rede municipal de ensino. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito ao vereador Marco Aurélio que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Encontram-se presentes 22 vereadores, ausente 11, 6 justificativas, havendo, portanto, quórum para a deliberação das matérias, senhor presidente. Feito o registro das presenças dos senhores vereadores, passo a ordem do dia, solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Discussão única dos requerimentos 7104, 7162, todos de autoria do vereador Davi Muniz. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7110, 7111, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7112 a 7127, todos de autoria do vereador Romero Albuquerque. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação.
Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 7.128 a 7.136 e os 7.138 a 7.140 e os 7.156, todos de autoria do vereador Romero Albuquerque. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 7.137, de autoria do vereador Fred Ferreira. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.141 a 7.143 e dos 7.149 aos 7.154 e os 7.158, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 7.148, de autoria do vereador Renato Antunes. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 7.160 e 7.161, todos de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 7.157 e 7.159, todos de autoria do vereador Hélio da Guabiraba. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 7.163 e 7.164, todos de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.165 e 7.166, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 7.180 e 7.181 e os requerimentos 7.183 a 7.186, todos de autoria do vereador Gilberto Alves. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 7.188 e 7.189, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 7.168 a 7.174 e os requerimentos 7.176 ao requerimento 7.179, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 7.197, de autoria da vereadora Marília Reis. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do parecer 526 da Comissão de Redação, opinando pelo projeto de lei número 36/2016, de autoria do vereador André Regis, que cria o selo Escola Verde na rede municipal de ensino. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Excelência. Acho que poderiam votar todos os pareceres de redação numa tacada só. Excelência. Consulta ao plenário, tinha o vereador, vereadora contra. Eu peço a Vossa Excelência que coloque em conjunto todos os pareceres de redação. Discussão única do parecer 527/2017 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 43/2016, de autoria da vereadora Michele Collins, que dispõe sobre a utilização de material reciclável nas decorações promovidas pelo poder público nas datas comemorativas e da outras providências, e do parecer 528
da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 59 de 2016, de autoria da vereadora Marília Reis, que dispõe sobre a disseminação do conteúdo do Estatuto da Juventude. Discussão única do parecer 529, 2017, da Comissão de Redação, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Discussão do parecer 530, 2017, de autoria do vereador Eduardo Marques. São todos esses. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Segunda discussão do parecer 496, 2017, da Comissão de Direitos Humanos, de autoria da vereadora Michele Collins, que dispõe sobre a destinação de vagas para adolescentes e jovens menores de 24 anos com deficiência nos contratos de aprendizagem, firmados por órgãos e entidades do município, bem como da emenda modificativa da relatoria da Comissão de Direitos Humanos. Em segunda discussão, encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Segunda discussão do projeto de lei número 221, 2015, de autoria do vereador Eurico Freire, que institui no calendário oficial de data e eventos do município do Recife a Semana Municipal pela Conservação do Ecossistema Manguezal. Em segunda discussão, encerrada a segunda discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, passo ao prolongamento da ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura da matéria. Requerimento 7.321. Requeiro à mesa diretora, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, para que seja reservado o espaço plenário desta casa para a realização das palestras públicas voltadas para servidores e prestadores de serviço, sobretudo para aqueles que atendem ao público, com o seguinte tema: Projeto Casa José Mariano, sem barreiras, mais inclusivo na Câmara de Vereadores de Recife, a ser realizado no dia 21 e 22 de agosto, das 9 às 13 horas, de autoria do vereador Ivan Moraes. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais nenhuma matéria e no prolongamento da ordem do dia, senhoras e senhores, hoje parte do grande expediente seria destinado a um debate sobre o rezoneamento eleitoral na cidade do Recife, mas a Comissão Executiva achou melhor, devido à importância do assunto, fazermos uma audiência pública. Antes de passarmos ao grande expediente, eu também gostaria de lembrar aos senhores vereadores que amanhã, às 10 horas, haverá uma reunião plenária em caráter solene para homenagem ao Dia do Advogado e aos 85 anos da criação da OAB Pernambuco, proposta de autoria do vereador Jaime Asfora. E na sexta-feira, às 10 horas, haverá uma reunião plenária em caráter solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Hayashi Kawamura, proposta do excelentíssimo senhor vereador da cidade do Recife, Hélio da Guabiraba. Estão todos convidados. Nesse momento, dou início ao grande expediente. Convido a primeira vereadora inscrita, vereadora Ana Lúcia. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhoras e senhores vereadores, mais uma vez volto a essa tribuna. Desta feita, não para falar com alegria, mas com muita tristeza e pesar. Ontem, pela manhã, nos deixou o escritor Fernando Faria. E eu não poderia deixar de falar de Fernando nessa casa, porque não conheci um outro escritor da envergadura de Fernando, com tanto compromisso, com tanto comprometimento com sala de aula. Fernando tinha parceria com escolas, dentre elas a Municipal Oswaldo Lima Filho, da qual fui gestora por 17 anos, com projetos, com oficinas, como sujeito atuante, fomentador, vereador Ivan Moraes, da aquisição do processo de escrita e leitura. E ontem, Fernando, tão jovem ainda, aos 59 anos,
vereador Anderson Florencio, lá de Caruaru, da sua terra, pernambucano, radialista de profissão, publicitário, blogueiro, editor de livros digitais e um grande contista. Membro da UBE, aliás, acho que um dos sustentadores da UBE, membro da diretoria. Fernando trazia uma mensagem gritante nos seus contos da importância do envolvimento de todos com a leitura, sobretudo com essa ligação com estudantes. E eu vou ler rapidamente aqui para que nós possamos lembrar um pouco mais do legado que Fernando nos deixa. Ele mesmo dizia que era parte da educação, porque ele se via dentro das escolas, ele que foi aluno de Raimundo Carreiro, das oficinas de Raimundo, e ele dizia muito que o contexto atual não nos remetia a fomentar a literatura, mas ele deixou-nos algumas frases, eu vou citar aqui rapidamente. O cenário atual em nosso estado não é bom para a literatura, porque, como sabemos, nosso povo não tem o hábito da leitura e da escrita. A população ainda pensa que cabe ao governo comprar livros e fazer leitores, escritores, e escrevem e publicam para os amigos e uns poucos leitores. Em nosso estado temos hoje os 3.000 escritores, só os 5 são reconhecidos e vendem livros em livrarias. Na verdade, nem temos editoras de fato, mas apenas gráficas que vendem papel em formato de livros. As poucas livrarias que temos não querem as obras de pernambucanos. Financeiramente é inviável publicar um livro. E para mudar essa realidade, é preciso criar redes e clubes de leitura, envolvendo os leitores, os professores e escritores. É preciso ir às escolas, faculdades, feiras livres e criar encontros semanais nas comunidades, fazer o que em política se chama trabalho de formiguinha. E para isso, esquecer as livrarias, as editoras e os órgãos públicos. A tarefa é formar leitores entre os jovens e nos bairros da cidade. Era assim que Fernando pensava. Fernando não só pensava, Fernando fazia. E fazia o trabalho dele de formiguinha, vereador Alcides Teixeira Neto. Porque ele ia voluntariamente nas escolas. E era nosso parceiro na Escola Municipal Oswaldo Lima Filho há pelo menos 10 anos. Lá fazíamos um concerto de leitura anualmente. E Fernando, como voluntário, fazia diversas oficinas, vereador Renato Antunes, para estudantes daquela escola. Apresentava sua obra e também doava obras de outros escritores e suas também. Fernando amava o que fazia. Era um grande escritor. Deixou-nos um legado, talvez não reconhecido por muitos, porque, como ele bem disse, no nosso estado as editoras não se interessam em publicar as obras dos pernambucanos. E quando ele dizia isso, ele se emocionava. E quem gosta de literatura, quem gosta de escrever, como o vereador Anderson Florencio, que é um escritor, sabe das dificuldades que é ser escritor. E por isso ele se adequava a levar a sua obra, ele enfrentava o desafio de fomentar a leitura. E se não é isso que nós fazemos nas escolas, despertar no estudante a vontade de ler, de escrever, era exatamente isso que ele fazia enquanto parceiro nosso nas escolas. Quero lembrar de Fernando pela obra que ele deixou. Quero lembrar de Fernando pelo legado que ele nos deixou. Quero lembrar de Fernando pela grande contribuição, vereador Jaime Asfora, que ele nos deu enquanto educadores, enquanto estudantes. Tenho certeza que quando ele dizia que a internet, as redes sociais não o ajudaria muito, e ele explicou porque, anos depois, ele disse: a internet, as redes sociais só me ajudam hoje a vender os meus livros para os outros estados, porque nas livrarias, livrarias aqui de Pernambuco, eu vendo menos do que pela internet. Ele fez essa afirmação. Então, Fernando Farias nos deixa um grande legado com lembrança. E hoje, mas antes de eu terminar essa parte, eu vou conceder uma parte ao vereador Anderson Florencio. Vereadora Ana Lúcia,
Primeiro eu queria parabenizar Vossa Excelência por vir à tribuna exaltar a história, né, de um pernambucano, de um caruaruense conterrâneo assim como eu, que dedicou a vida às letras, né, que dedicou a vida a enaltecer essa coisa tão bonita que é você deixar o seu legado através da sua mensagem, através dos livros. Eu tenho uma relação muito próxima com a UBE, gosto muito de frequentar a UBE, inclusive hoje é o dia das quartas às 4, né, onde já tive presente diversas vezes, e tive a oportunidade de mês passado de ser homenageado, inclusive pela UBE, por essa relação próxima que a gente tem lá. Então, eu queria aqui fazer esse registro, Vossa Excelência, trazer à tribuna a história de vida que a senhora trouxe, eu acho muito importante. Então, eu que, como a senhora falou, estou devendo um livro a Vossa Excelência, o Conversando com Recife, tive a oportunidade de lançá-lo em 2014, e quando a gente coloca um livro na rua, é quase que um filho. É quase que um filho, você leva muito carinho. Então, certamente, Vossa Excelência, enaltecer a história de vida desse companheiro que nos deixou, né, realmente está de parabéns. Então fica meu abraço para toda a família, minha solidariedade e também um registro da importância da dedicação de como ator, como escritor durante toda a vida, e também a UBE, que é uma entidade que completou 60 anos, e não sei se os demais vereadores sabem, a sede nacional da União Brasileira dos Escritores fica aqui em Recife. Então, um grande privilégio para todos os pernambucanos. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigada, vereador. Incorporo seu à parte. Tive o privilégio de presidir uma sessão sua em comemoração aos 60 anos da UBE. E eu gosto de chamá-los de senhores da resistência. Porque, como o senhor bem citou, hoje é dia de às quartas na UBE, e nós levávamos os estudantes para lá, às quartas-feiras, com esta parceria com a UBE. E diga-se de passagem que essa parceria foi Fernando Farias que levou da Escola Oswaldo Lima Filho para a UBE. Então, com certeza, o legado de Fernando não vai morrer, nós vamos perpetuá-lo. E hoje fiquei sabendo que, após seu velório, mais um gesto de Fernando Farias me surpreendeu, e surpreendeu a muitos. Após o velório, a família de Fernando Farias destinou o corpo dele à Universidade Federal de Pernambuco, porque ele havia decidido que o seu corpo não seria enterrado, que seria para estudos. Então, Fernando, mais uma vez, após a sua morte, nos ensina que o conhecimento liberta-nos. Muito obrigada. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Anderson Florencio. Vossa Excelência tem 15 minutos. Ali. Excelência. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, companheiros de parlamento. Na tarde de ontem nós estivemos aqui na tribuna, no Pequeno Expediente, para falar do lançamento do movimento que iniciamos ontem em defesa pela luta do Parque Boa Viagem. Essa, uma luta histórica dos moradores da zona sul do Recife, em prol de uma área de convivência, de uma área de lazer na zona sul do Recife. Nós que temos na zona norte parques importantes, como o Parque da Jaqueira, o Parque Santana, o Parque da Macaxeira, e esse desejo dos moradores da zona sul da nossa cidade é latente, que foi frustrado na época que foi discutida a implantação do Parque Dona Lindu. Os moradores de Boa Viagem da zona sul gostariam, naquele momento, de ter um parque verde, um parque onde as pessoas pudessem conviver, pudessem praticar atividades físicas, pudessem se encontrar, pudessem fazer um piquenique. Era essa a vontade dos moradores da Zona Sul. E nós temos agora a possibilidade de realizar esse desejo dos moradores da Zona Sul do Recife. E por que não dizer de toda a cidade? Quanto mais parques, quanto mais encontros, quanto mais as pessoas se conhecerem, conviverem, compartilharem dos espaços e dos equipamentos públicos, ganha a cidade. E nós estamos aqui nessa luta. Lançamos ontem um movimento pelo Parque Boa Viagem. Eu quero um parque verde no terreno do Aeroclube.
Hoje, vereadores, nós estivemos, mais uma vez, como é de costume no nosso mandato, presente nas ruas. Estive no sinal lá do Pina, da Antônio de Góes. Entregamos mais de 1000 panfletos, junto com nossa equipe, divulgando esse movimento que iniciamos aqui na cidade, pelo Parque Verde em Boa Viagem. E a aceitação foi algo que chamou a atenção. A grande receptividade da população, querendo se engajar, querendo participar desse movimento, nos apoiando e fortalecendo esse movimento que realmente, com a força da sociedade, com a participação dela, nós poderemos sim realizar esse sonho de tantos recifenses na zona sul do Recife. Qual é o formato desse parque? Nós temos um terreno de 20 hectares de posse e propriedade da Prefeitura da cidade do Recife. Só para dar um exemplo, o Parque da Jaqueira possui 6,9 hectares. Ou seja, é um terreno grande, de uma extensão boa, que dá para construir um parque semelhante ao Parque da Jaqueira. Parcerias privadas podem acontecer? É lógico que sim. Cunho social naquela área pode ocorrer? É lógico que sim. O que nós queremos, a nossa luta, a nossa briga, a boa batalha, o bom combate, é para que todo projeto que possa vir a acontecer naquela área, ele venha focado, ele seja secundário, né, a um Parque Verde naquela área. Então a prioridade é essa, né, é ir às ruas, é trazer a sociedade para essa discussão. Nós estamos mobilizando alunos, estamos mobilizando arquitetos, urbanistas, profissionais liberais, moradores de toda a região da zona sul do Recife, para nos ajudar, para colaborar nessa militância, que certamente, já, logo mais, vereadores, não será uma militância simplesmente de um vereador. Nós queremos um Parque Verde na zona sul do Recife, porque acreditamos que é de áreas compartilhadas, áreas de convivência, que a gente pode, inclusive, melhorar o ambiente da nossa cidade. Muito se fala, mas, vereador, ali é uma área insegura. Ali é uma área que talvez o cidadão não vá, porque é insegura. É verdade. Ela é insegura hoje. Ela é insegura no terreno baldio. Se nós colocarmos um parque no formato do Parque da Jaqueira, vereadores, onde as famílias possam comparecer, possam conviver, possam usar aquele espaço e se apoderar daquele espaço, nós certamente estamos fazendo a prevenção da violência. Porque quando o cidadão se apodera da cidade, ela fica muito mais humanizada e fica muito melhor de se viver. Então, eu estou muito animado, estou muito feliz. Nós já recebemos pelas redes sociais várias sugestões de agenda para que a gente possa estar dialogando com o povo do Recife, especialmente com a zona sul da nossa cidade, com Boa Viagem, com Pina, com a Brasília Teimosa, com todos que moram naquela região, para que a gente possa ter um parque do jeito que o cidadão quer. Um parque com equipamentos importantes e de convivência para o cidadão do Recife. Então, eu quero aqui deixar esse registro da boa receptividade que tive nas ruas, vereadores. E, logicamente, essa não foi uma ideia que nasceu de uma mente iluminada de um vereador. Nós, vereador, desde o início do ano, nós estamos indo aos sinais. Disponibilizamos um canal direto com a população através do WhatsApp, o 9888-20120. E através desse número nós recebemos várias indicações, sugestões e, sem dúvida alguma, a sugestão mais vezes encaminhada pelos moradores da Zona Sul do Recife era um Parque Verde, o Parque Boa Viagem. Mas eu faço questão de escutar o companheiro Jamas Fora. Vereador Anderson Florencio, eu queria lhe parabenizar pela iniciativa e dizer que, como testemunha do que Vossa Excelência tem dito, eu recebi de 2 amigos, um juiz federal e outro um empresário que lida com artes, no setor de artes plásticas, essa mesma sugestão. E quero dizer a Vossa Excelência que vou transmitir a eles essa sua luta. Vossa Excelência que faz um trabalho muito bem, focado, dentre outras ações, em Setúbal, em Boa Viagem. Então, assim, eu sou muito simpático com a ideia
de se utilizar aquela área para fazer um parque, e acho que também, como disse Vossa Excelência, o Recife perdeu a oportunidade mesmo, quando foi feito o Dona Lindu, de fazer um parque menos árido. Por mais que o Dona Lindu seja importante, tem equipamentos culturais excelentes para a cidade, mas na época, inclusive a vereadora Priscila Krause, então vereadora, liderava o movimento aqui nesse sentido, ou era uma das líderes do movimento nesse sentido, de se fazer um parque nem tão caro, né, nem com o escritório de arquitetura de fora daqui, mesmo que fosse de Niemeyer, nem com tanto concreto e com tão pouco verde. Apesar de ressaltar, eu sou usuário, não tanto quem mora na Zona Norte, mas quem mora na Zona Sul, sabe que aquele parque é importante para todas as faixas etárias e classes econômicas, vive lotado no final de semana, mas a ideia do parque verde é muito interessante, muito atual e contribui para uma cidade mais progressista, mais moderna e socialmente mais desenvolvida. Então, parabéns, Vossa Excelência, por essa iniciativa, que eu vou transmitir a esses dois amigos que me deram isoladamente essas mesmas sugestões. E conte comigo do que precisar. Obrigado, vereador Jaime. Precisaremos, sim, né, do apoio de todas as forças políticas, porque realmente é um equipamento que pode colaborar com a nossa cidade. Eu deixo o registro que o Parque Dona Lindu é um equipamento de eventos, é um equipamento que tentou se trazer uma obra de Niemeyer, que colocava Recife num rol de cidades no mundo que tem equipamentos de Niemeyer. A gente dá o valor a isso, mas não era o que a população queria naquele momento. Fala-se do Parque dos Manguezais, que é da Marinha, que pode haver uma negociação e vir para a Prefeitura do Recife, mas não seria um parque de convivência, não seria um parque de atividades físicas, por exemplo, seria um parque de contemplação. E não é isso que a sociedade quer. A sociedade quer um parque de convivência. E essa luta eu fico feliz de ter o apoio de Vossa Excelência. Vereadora Ana Lúcia. Vereador Anderson Florencio, eu não vou discordar do ponto de vista que o senhor argumentou, inclusive ontem, quando eu escutei na tribuna, acendeu em mim a luz vermelha e eu fui atrás. O senhor sabe que eu sou daquela área do Pina, né? Tenho ali um trabalho com educação, fui gestora da Escola Municipal Oswaldo Lima Filho, e a gente sabe que, eu preciso lhe dizer, que aquela área do Aeroclube ela já havia sido destinada para a construção de um habitacional. Existe, inclusive, o projeto, em parceria com os três, o governo federal, o estadual e o municipal. Existe uma lista de espera, inclusive, inscritas. Mais de 350 moradores da área do Pina espera a construção, inauguração e a entrega desse habitacional. Então, eu acho que o parque ele é muito útil para a cidade. Mas eu preciso ser convencida de que parque é melhor que moradia. Eu preciso ser convencida também de que a população precisa ir ao parque ou precisa de moradia. Então, eu amanhã irei procurar as lideranças ali no Pina, porque eles estão nessa luta. Inclusive, o bairro do Pina é um bairro de muita resistência com relação Pina e Brasília Teimosa com relação às moradias. A gente sabe que quando o habitacional Via Mangue foi inaugurado, a primeira etapa e depois a segunda, não supriu, trouxeram os moradores da Imbiribeira, de outros lugares, começou com a etapa que foi construída na Caxangá, e aí o Aeroclube houve o lançamento. É uma área imensa. Talvez nós pudéssemos pensar na construção de um parque, mas que nós priorizássemos, vereador, as moradias. Ali é um déficit muito grande. Ainda precisamos pensar também em ampliar o habitacional do sítio Salamanta, que foi feito só uma etapa, e me cobraram já a segunda etapa do sítio Salamanta. Mas o Aeroclube, existe um projeto para a construção de habitacional. Acho que a iniciativa, quanto mais parques na cidade, com certeza, muito mais as pessoas terão acesso a questão do ambiental, terão centro de convivências familiares, fortalecerão seus laços, perfeito. Mas a gente não pode deixar de lado que nós temos um déficit habitacional muito grande nessa cidade. E, para mim, moradia é prioridade. Muito obrigado. Vereadora, agradeço a parte, mas eu que fui forjado na luta ambiental, nós temos um conceito de sustentabilidade. E o conceito de sustentabilidade, vereadora, ele consiste exatamente nisso. A questão da inclusão social, a questão da viabilidade econômica e a defesa do meio ambiente. E o parque, ele é público, ele é para todos, ele não segmenta. Se Vossa Excelência for para qualquer um parque da cidade do Recife, seja da área mais nobre, como, por exemplo, o Parque da Jaqueira, Vossa Excelência verá que lá está pessoas humildes, pessoas simples, todos convivendo, do mais rico ao mais pobre.
E é essa a ideia, que ali, como eu falei, são 20 hectares. Ali cabe um cunho social, ali cabe também um cunho, talvez, de parceria com entidades privadas, sem nenhum problema, e também prevalecer a questão do Parque Verde. É essa a nossa defesa. O que a gente não pode é perder, num lugar estratégico da cidade, no coração da Zona Sul do Recife, a oportunidade de avançar no que se refere à questão ambiental, à questão de uma cidade compartilhada, que é essa a nossa defesa, a defesa da cidade compartilhada, e o parque é fundamental nesse sentido. Portanto, eu considero as ponderações de Vossa Excelência, mas um caso não exclui o outro. Isso nós temos clareza. Como eu falei, vereador, o Parque da Jaqueira tem 6,9 hectares. Aquele terreno tem 20 hectares. Então não há dificuldade de a gente fazer um encontro do cunho social, do cunho econômico e também da preservação e o fortalecimento e o estímulo ao meio ambiente. Vereador Maguari. Vereador Anderson Florencio, esse microfone de A Paz estava com 1,85 m, baixou para 1,80 m, 1,70 m, veio para 1,62 m. Mas Rui Barbosa já dizia que nos menores frascos contém as melhores essências. Eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência está bem conectado. Quando falou em 20, 120, eu gostei daquele final, né? E dizer também que essa luta desse parque, quando Vossa Excelência foca numa luta que era uma luta coletiva para toda a cidade do Recife, Vossa Excelência contempla as classes A, B e C. Não está diferenciando ninguém. O parque é muito importante, a gente sabe do déficit habitacional que ela falou, a gente é conhecendo isso em todo o Brasil. Os governantes de todo o Brasil estão em débito com a sociedade brasileira na questão habitacional. Mas a questão do meio ambiente, do parque, do verde, da saúde, né, zelar pelo bem-estar da sociedade, isso é de grande importância. Eu acredito que a luta de ambas as partes, com a vereadora Ana Lúcia, né? Porque a senhora é tão importante nos seus debates que às vezes eu misturo. É importante o que ela falou, né? A gente sabe que tem muita gente precisando de habitação, mas pode juntar o útil ao agradável, já que tem 20 hectares. Agora a gente vai debater uma luta grande na questão com o prefeito da cidade do Recife, a questão financeira. Mas não vamos desistir, vamos conseguir trabalhando, lutando pelo objetivo. No mais, eu parabenizo o pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Já encerrando, presidente, eu queria aqui mais uma vez fortalecer essa luta. Estamos animados. Estar na rua hoje de manhã, como fizemos, nos sinais, conversando com as pessoas, não deu mais gás ainda, nos deu mais vontade ainda de ir para essa batalha. É o bom combate, né? Estamos prontos, né, para o debate, queremos sim, vamos fortalecer, estamos nos articulando com a sociedade civil organizada para fazer desse movimento uma grande conquista para a cidade do Recife. Eu quero um Parque Verde na Zona Sul do Recife. Eu quero um Parque Verde no terreno do Aeroclube. Eu quero o Parque Boa Viagem. Vamos juntos, vamos chegar à vitória, se Deus quiser. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora inscrita no grande expediente, encerro, e não havendo nenhum vereador ou vereadora inscrito no tempo de liderança ou de explicações pessoais, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores e vereadoras para amanhã às 10 horas nesse mesmo local. Está encerrada a sessão.